vida, né? A oportunidade de estarmos no santo templo do Senhor para a nossa reunião com Ele e Ele conosco também. Convido a todos a estar de pé para orarmos ao Senhor, pastor Evaldo fazendo esta oração, e na sequência estaremos louvando o Senhor com o hino 343. Oremos, eterno e soberano Deus, agradecidos a Ti, meu Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Deus amando, abençoa cada pessoa que aqui adentrou. Toma conta de cada vida, aqueles que não puderam estar, Senhor. Abençoa, Senhor, tenha misericórdia, aqueles que estão hospitalizados. Senhor, cura nesta noite. Senhor, aqueles que estão em viagem, abençoa, livra do mal, do perigo, Senhor amado. Abençoa aqueles, meu Senhor, que está no campo missionário. Toma conta de cada vida nesta noite, Jesus amado. A Tua igreja que se encontra reunida nesta noite, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada vida, Senhor, batizando com o Espírito Santo, curando vida, libertando, Senhor. Abençoa a nossa nação, os nossos governantes, a nossa cidade. Senhor, toma conta nesta noite de cada vida. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém. Pastor Silas cantando 343. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Né? 343, tá? Eu errei. É 343, né? Me desculpa, tá? 343, né? Houve divergência do seu e do irmão Luiz. 434. Até os pés de Jesus Cristo. Corrigindo, meus irmãos, não é 343, é 434. 434, a teus pés, ó Jesus Cristo. Este hino nos fala daquele episódio em que Maria, irmã de Lázaro, estava aos pés de Jesus, e que nós possamos nesta noite estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, e escolhemos a melhor parte do que ficar em casa com esse friozinho, mas estamos aqui aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Teus pés, ó Jesus Cristo, Tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois Tua mão fiel e terna tem-me salvo de temor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante Teu poder consolador. Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto Teu amor. Em Teus olhos a doçura
em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e favor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. Teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Pra minha alma batida neste mundo de horror. Glória a Jesus. Cantemos ainda 126, Pastor Davi. Paz do Senhor aos irmãos. Que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa
a graça do Senhor, seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Pastor Leandro do Água Espraiada, louvando a Deus com o hino 210. Jomar, pastor Jomar. Graças a Deus, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 210 da nossa harpa. Fala, fala, Senhor. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Graças a Deus, irmãos. As irmãs do ciclo de oração tomando posição para louvar o Senhor, enquanto apresentamos as cooperações desta noite. Lá da congregação Campo Belo, pastor Davi Januário, mais obreiros, os irmãos que vieram lá do Campo Belo, Deus abençoe, obrigado pela cooperação, Deus recompensa em nome de Jesus. Congregação da Água Espraiada, presbítero Leandro Godoy, e a congregação, está aí, congregação, tá bom, Deus abençoe, muito obrigado, cooperação. Barra da Geada, missionária Clarice Caetano, mais os irmãos de lá,
congregação aí louvando, abençoe, muito obrigado, irmã Clarice, sempre operando conosco, Deus abençoe grandemente. Do bairro da Balsa, presbítero Ednei Santos de Jesus, tem alguém da Balsa? Balançou a balsa, Deus abençoe, muito obrigado. Congregação do Parque Novo Mundo, evangelista Heber, veio não? Daí irmão Euclides, quem mais? Só o senhor só? Mais a Trindade, né? Achei que estava sozinho. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. Então fala para o irmão Heber lá que é 3 terça-feira, multa do amor, tá bem? Certinho, Deus abençoe grandemente. Então as irmãs louvando ao Senhor, a Angélica vai louvar o Senhor, já mandou lá em cima, e depois na sequência a Angélica vai estar louvando ao Senhor Jesus, e quando ela estiver louvando, peço para os diáconos se organizarem para recolhermos dízimos e as ofertas que pertencem ao trabalho do Senhor. Temos aqui também conosco, vindo lá da congregação de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, o irmão Josias Cavalcante Alves e a esposa Elisama Magalhães. Cadê o irmão ali? A esposa, ali está. Vindo, passeando, ficando, põe a gente carimba, tá bom? Muito obrigado. Vamos receber os irmãos dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Feliz estar conosco. Então, as irmãs com alegria, louvando ao Senhor Jesus. Vamos lá?
te faz vencer. De 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. A irmã Angélica louvando o Senhor e nós contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Quando contribuímos, estamos também adorando o Senhor, porque a contribuição é também uma expressão de adoração e é um componente do culto ao nosso Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Meu irmão, como será? Será que você já pensou no que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu, aleluia, glória a Jesus. Temos que estar preparados, irmãos. Jesus está voltando, amém? Será que você tem noção do que
para você estar preparado. O que o olho não viu, ninguém jamais sentiu, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já pensou que está tão perto aquele dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. E os anjos lá no céu estão preparados, prontos para cantar em nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu, amém, irmãos? Convido a igreja a estarmos de pé. Irmã Clarice, missionária Clarice, vai estar orando o Senhor. Tem aqui o pedido de oração pelo presbítero irmão Cláudio, que não está bem de saúde. Oração para o irmão David, que vai passar por uma nova cirurgia amanhã. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa, me orar pelo pastor Levi, que está em viagem do trabalho do Senhor, e também pela família da irmã Silvana, aquela irmã que limpa a igreja aqui. Parece que a mãe dela faleceu. Agora, não sei se já foi, passaram no zap agora há pouco, sabemos aí, não temos mais detalhe, mas oramos por ela lá do Jardim Santa Amália, né? A mãe dela, para que o Senhor console o coração dos familiares e assim dê a vitória. E orar também pela ministração da palavra pelo pastor José Alexandre Locatelli, que vai ministrar nesta noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Oramos, querido Deus e eterno Pai, a Ti rendemos graça primeiramente
pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui na Tua presença, ó Santo Espírito de Deus. Sabemos que a Tua presença em nosso meio é uma realidade, pois já Te sentimos esta noite, Deus, mas nós viemos aqui pedirmos pela família da Tua serva que está enlutada, Pai querido, Teu Espírito Santo, que é consolador, possa estar consolando os seus familiares. Também oramos, ó Deus, pelo nosso pastor presidente, pelos demais pastores que eles estão fazendo a obra missionária. Pai querido, guarda os Teus filhos, abençoa de uma forma toda especial, abençoa também a Tua igreja, abençoa o David, todos os pedidos de oração. Deus, também rogamos a Ti, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, abençoa o Teu servo na ministração da Tua palavra, que o Senhor venha falar com a necessidade da Tua igreja. Nós oramos a Ti nesta noite, meu Senhor, crendo Te agradecemos, no nome soberano de Jesus, amém, e graças a Deus. No final, a irmã Vanessa e a irmã Vitória vai louvar o Senhor, então se prepara para o final, estar louvando o Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, podem tomar assento. Meus irmãos, é uma alegria poder estar nessa noite na casa do Senhor, pela bondade e misericórdia de Deus, né? Ele tem nos dado esse privilégio, não só a mim, mas a todos nós, o que é coisa maravilhosa aos nossos olhos, e poder também compartilhar com os irmãos uma porção da santa e gloriosa palavra de Deus. Agradecer aqui ao nosso pastor Jurandir Bernardes, que nos fez o convite para estarmos com os irmãos nesta noite, e também ao pastor Levi, pastor Joel, nossos pastores que estão na frente desse trabalho, que Deus possa abençoá-los grandemente. Meus irmãos, eu peço que os irmãos orem por nós, para que o Senhor nos dê graça para transmitirmos a sua palavra, porque Ele é o dono de todas as coisas, né? Sem Ele nada somos e nada podemos. Eu convido os nossos irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Versículo de número 3. Vamos ler o 3, o 4, o 5 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Meus queridos, nós temos a carta de Paulo aos Filipenses, que nesses últimos dias eu tenho lido por algumas vezes essa carta, que tem me chamado um pouco a atenção, e até lido alguma coisa a respeito, e verdadeiramente essa carta, poderíamos dizer que é quase que uma carta de amor, né? De um pastor, de um missionário a uma igreja, porque Paulo usa nesta carta alguns adjetivos, algumas frases que realmente nos chama a atenção. Não é muito comum, porque para outras igrejas ele foi bem mais contundente e foi bem mais corregedor, né? Corrigindo, repreendendo,
Mas nessa igreja e nesta carta, ele apenas faz referência a um caso que estava ocorrendo na igreja, de uma certa intriga que existia entre duas irmãs, e ele pede, que esse problema seja resolvido. Mas no restante, além de ser uma carta que é muito profunda na sua doutrina, nos seus ensinos, principalmente com relação a Cristo, a sua humanização, mas é uma carta, porém, muito gratificante de se ler, porque podemos observar o quanto Paulo se deu bem com essa igreja, o quanto ele amava a igreja e o quanto a igreja amava a Paulo. Diferente, por exemplo, da carta aos Coríntios, aonde Paulo chega a escrever aquela igreja, porque era uma igreja até que duvidava do seu apostolado. Mas essa carta, diferentemente de outras, ele nem precisa se identificar como apóstolo, Ele nas outras escreve Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa ele começa dizendo Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Provavelmente porque não havia necessidade dele se dizer apóstolo a essa igreja, pois a igreja o reconhecia como apóstolo e como um bom obreiro, um bom servo de Deus. Certamente uma igreja que acompanhou os passos desse homem e sabia muito bem de quem se tratava o apóstolo Paulo. Então, queridos, é uma igreja, é uma carta, sem dúvida nenhuma, uma carta de amor, uma coisa muito preciosa de ser lido e observado. Eu aconselho os irmãos a ler todo o livro, toda a carta de Paulo aos Filipenses. E ele começa no versículo 3, dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É algo que nos chama a atenção, porque não é sempre que nos lembramos de algumas passagens da nossa vida e nos alegramos, Temos alguns casos em que muitas vezes nos causa grande tristeza. Pessoas, podemos dizer até para obreiros, algumas igrejas, alguns fatos que nos causam tristeza, e não é nem muito bom lembrar, Mas diferente disso é o caso de Paulo, Ele diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então Paulo tinha razões de sobra para se alegrar e agradecer a Deus quando se lembrava da igreja de Filipos. Veja, os irmãos, que certamente isso era possível porque o testemunho da igreja, a repercussão da vida espiritual daquela igreja, o que se conhecia daquela igreja, trazia muito gozo e muita alegria para o apóstolo Paulo. Não era uma igreja que ele tinha alguma coisa que se envergonhar, pelo contrário. Quando falava da igreja de Filipenses, ele já se alegrava, ele já começava a se lembrar de testemunhos, de talvez exemplos, vidas, coisas maravilhosas que o enchiam de alegria e de gratidão, e talvez até de satisfação de saber que aquela igreja nasceu através do trabalho desse apóstolo. Porque, para que os irmãos que não saibam, a igreja de Filipos começou no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava querendo ir para a Ásia, e o Senhor não permitiu, e direcionou ele com aquela visão onde um varão se apresentava a ele de noite e dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Naquele momento, a agenda de Deus para o missionário Paulo não era a Ásia, mas era a Europa, era Filipos, era a Macedônia, primeira cidade da Macedônia. Então nós observamos que ali iniciou essa igreja, através de uma direção exclusiva de Deus na vida do apóstolo. E importante nós observarmos que a forma como começou essa igreja, se Paulo tivesse uma visão assim um pouco diferente, ele não tinha muita razão para se alegrar, porque
as primeiras conversões das quais o apóstolo foi usado por Deus para que ocorresse na igreja de Filipos, ele derramou lágrimas e derramou sangue, porque na conversão daquele carcereiro, os irmãos sabem muito bem, após ele expulsar um demônio daquela jovem, e os seus donos ficaram revoltados porque ela não conseguia adivinhar mais nada, os magistrados da cidade levaram Paulo para a cadeia, lançaram ele no calabouço, mas antes disso chicotearam ele, bateram muito nele e depois o lançaram ali na prisão. Mas diz a Bíblia que à meia-noite aproximadamente, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, começaram a adorar a Deus, e Deus se manifestou naquela cadeia, e ali já começou uma transformação na vida daquele carcereiro. Então observamos que, embora tenha sido uma igreja que começou debaixo de lágrimas e de sangue, mas Deus fez com que esse sofrimento de Paulo se tornasse numa grande alegria e motivo de grande gozo na vida dele, no seu ministério como apóstolo de Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o poder de Deus, de transformar aquilo que às vezes não é muito bom aos olhos humanos em grande bênção. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo, então, mesmo passando por essa situação, sentia grande gozo e grande alegria ao se lembrar dos irmãos ali da igreja de Filipos, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele tinha também um cuidado especial com aquela igreja no quesito da oração. Ele diz aqui, irmãos, que ele sempre fazia oração por aquela igreja, e não só oração, mas súplicas. Veja bem, Paulo não era um obreiro que não tinha atividades no reino de Deus, pelo contrário, ele era um obreiro muito ativo, Nós observamos pela sua biografia o quanto ele era trabalhador, o quanto ele viajava, o quanto ele evangelizava, o quanto ele doutrinava. Então era um obreiro muito ativo, certamente. Até trabalhava, lá para a igreja de Coríntios. Ele chegou até a dizer que o seu sustento ele ganhou com as suas próprias mãos, não querendo depender da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que, como já disse, não reconhecia o seu apostolado, e Paulo tinha esse perfil: já que não me reconhece como obreiro, então também não precisa me sustentar, não precisa dar nenhum recurso para mim. E fazia ali a sua parte como trabalhador, trabalhando na vida material, mas não deixava de fazer a vida espiritual, o seu trabalho espiritual, o seu ministério. Diferente da igreja de Filipos, que era uma igreja que amou tanto o apóstolo Paulo, que quando ele estava em Corinto, a igreja de Filipos mandava o sustento para Paulo. A igreja de Corinto não reconhecia o apostolado e achava que Paulo era indigno de receber o salário, mas a igreja de Filipos, mesmo estando longe, mandava o recurso para o seu apóstolo amado. Então observe, os irmãos, que ele também tinha razões para orar por aquela igreja, porque era uma igreja que se preocupava com o seu obreiro, era uma igreja que amava o seu obreiro, era uma igreja que zelava pelo seu obreiro. E é tão bonito isso, irmãos? Quando existe uma igreja que ama o obreiro e existe um obreiro que ama a igreja. Essa identidade, essa troca de carinho, de afeto, de amor, é uma bênção para o reino de Deus. É muito importante isso. A igreja amar, entender, ajudar, orar pelo seu pastor, pelo seu obreiro, e vice-versa. O pastor ter o cuidado, ter o amor, ter o zelo, ter o carinho pelas suas ovelhas. Quantos que apenas estão em busca, do que a ovelha tem de bom, mas não querem se preocupar com o que a ovelha tem às vezes de ruim, Só querem a lã da ovelha, mas não querem cuidar da ovelha,
Mas Paulo não tinha essa característica. Era um obreiro amoroso, era um obreiro que estava junto com as suas ovelhas, e a igreja sabia retribuir da mesma forma ao seu pastor, amando, cuidando, orando e contribuindo com a vida e o ministério do apóstolo. Ele fazia súplicas, né? Oração e súplicas. A súplica ela é um pouco mais do que a oração, né? A súplica é um sentimento realmente de rogo, de lamento, de choro profundo. E Paulo, ele tinha um amor profundo pelas igrejas que ele fundava, pelas igrejas por onde ele passava. O amor do apóstolo pelas almas era algo profundo, ao ponto dele dizer uma certa vez que sentia dores como que de parto pelos irmãos. As irmãs sabem que dor é essa, como é terrível a dor, né, de gerar uma criança. E Paulo fez essa comparação para mostrar o quanto ele amava as suas ovelhas, quanto ele amava as almas que ele havia conquistado para o reino de Deus. Este amor, irmão, não pode sair de nossas vidas, e principalmente de nós que somos obreiros, porque se começarmos a fazer a obra de forma mecânica, irmãos, Deus não se agrada. Nós precisamos realmente ter em nós o amor de Cristo para podermos disseminar, para podermos transmitir esse amor para a igreja, porque a igreja é o que é o obreiro na maioria das vezes. Se o obreiro ama, se o obreiro é misericordioso, se o obreiro é uma pessoa do bem, certamente a igreja vai acompanhar e vai seguir os passos do seu obreiro. Glória a Deus. E, meus irmãos, no versículo de número 5 diz, ele se refere, né, dizendo, pela vossa cooperação no Evangelho. Note que essa igreja, ela muito cooperou no Evangelho. Era uma igreja pobre, irmãos. A igreja de Filipenses, de Filipos, era uma igreja pobre, não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha muito recurso financeiro. Se você observar pela história, os irmãos vão observar isso. Ela é uma igreja que tinha todo motivo, toda razão para colocar dificuldade em ajudar a Paulo e as demais igrejas. Olha, nós estamos em dificuldade aqui, nós estamos em crise aqui, a situação aqui não está boa, né? Vocês sabem que nós somos pobres, não temos muito recurso. Era uma igreja que tinha toda a condição de impor dificuldade para ajudar no Evangelho. Mas, incrivelmente, o que ocorreu com essa igreja foi totalmente o contrário. Mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo sendo uma igreja sem recurso, mas era uma igreja rica no amor e na graça de Deus. Era uma igreja de fé, era uma igreja que entendeu corretamente a sua missão dentro da obra do Evangelho. Então, sabendo disso, era uma igreja que não fazia pouco caso, conseguia tirar da pobreza riqueza, da sua dificuldade abundância. Uma igreja que, sem dúvida nenhuma, dava este sentimento ao apóstolo, de gratidão e de elogios, porque, meus irmãos, realmente isso comove o nosso coração, né? Quando observamos pessoas que quase não têm recurso, mas conseguem, através da fé, através do amor, da graça de Deus nas suas vidas, fazer coisas que nos enchem de surpresa e de admiração. E não só nós, mas a Deus também, porque Deus também, Ele observa essas coisas. Podemos observar isso no caso daquela viúva, quando Jesus estava na porta do templo, e muitos vinham ali trazer as suas ofertas, e colocavam grande quantidade de dinheiro, mas, vindo aquela viúva, colocou ali uma pequena moeda, e ele então pergunta aos discípulos, para que eles dissessem quais daquelas pessoas que deu a maior quantidade na oferta, né?
e eles ficaram meio assim, porque talvez não souberam responder direito, né? Mas Jesus então revela que a maior oferta foi aquela moeda daquela pobre viúva. Então observe os irmãos que ter uma vida bastarda não significa que estamos fazendo o melhor que podemos para Deus. Queridos, Paulo ele faz uma menção dizendo que essa igreja ela cooperava no evangelho desde o primeiro dia até agora. Os irmãos, como já disse, essa igreja começou na casa de Lídia, né? Os irmãos lendo lá em Atos, os irmãos vão ver que Paulo, quando teve essa direção, ele foi para a cidade de Filipos e chegou um determinado horário, diz a Bíblia que ele saiu para procurar um lugar de oração para fora da cidade. Certamente, não sei se era uma cidade murada, alguma coisa assim, mas ele saiu para fora da cidade, e quando estava ali procurando um local de oração, encontrou ali algumas mulheres que estavam ali no rio, acho que lavando roupa, alguma coisa assim, e a Bíblia diz então que Paulo começou a pregar para aquelas mulheres, e a palavra de Deus vai nos dizer que tinha ali uma mulher chamada Lídia, e diz a Bíblia que ela, ouvindo a pregação de Paulo, Deus abriu o seu coração para que ela entendesse a mensagem, e se converteu e aceitou Jesus como Salvador. Aqui nós observamos 3 coisas importantes dentro de um trabalho missionário: uma pessoa para pregar, uma pessoa para ouvir, e Deus para abrir o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Essas 3 coisas são necessárias para a conversão de uma pessoa. E Paulo, na direção de Deus, pregou ali, irmãos, e Lídia se converteu. E logo que ela se converteu, a primeira proposta que ela faz ao apóstolo é o seguinte: como Deus abriu meu coração, né, quando Deus abre o coração da pessoa para crer, a pessoa abre o coração para Deus, para abençoar a sua obra. E ela faz a seguinte pergunta para Paulo: você não quer, Paulo, posar na minha casa? Você não quer ir até o meu lar, até a minha casa? Fez um convite, achou por obrigação amparar aquele homem de Deus. E Paulo então aceita o convite, vai para a casa de Lídia, que certamente era uma empresária, vendedora de púrpura, né? Diz ali a Bíblia, e uma mulher que tinha algum recurso, irmãos, e ali na casa daquela irmã começa então a igreja na cidade de Filipos. Então, quando ele diz aqui, desde o primeiro dia, é desde esse momento, logo que a primeira pessoa se converteu, ela já abriu o coração para abençoar o apóstolo e ser um amparo para ele naquela cidade. Ele diz aqui, até o dia de agora, ou até agora. Agora, esse agora, veja bem, Paulo, nesse momento que ele escreveu a carta aos Filipenses, tudo indica que ele estava preso em Roma. Estava em Roma e preso, porque Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira vez, acho que os irmãos todos sabem, ele foi para uma casa onde ele tinha uma certa liberdade, uma casa alugada, e ele chegou lá como prisioneiro, né? O Senhor havia dito a ele, né, no momento de aflição no seu ministério, Deus fala com Paulo e diz para ele assim: olha, Paulo, tenha bom ânimo, porque ainda você há de testificar do meu nome lá em Roma. Paulo tinha um desejo de ir pregar o evangelho em Roma, porque Roma era a capital do império da época, e o evangelho precisava chegar em Roma, chegar ali na capital, chegar no império, e verdadeiramente chegou, e foi uma revolução tremenda o que aconteceu em Roma. E Paulo tinha esse propósito no seu coração, e Deus, em um momento difícil da sua vida, faz uma promessa de que ele ia para Roma e pregaria o evangelho lá. E assim foi Paulo, mas não chegou lá como um ministro do evangelho, mas chegou lá preso,
chegou lá de algemas. Mas, irmãos, mesmo assim, na sua misericórdia, Deus permitiu que Paulo fosse para essa casa, uma casa alugada, e tivesse uma certa liberdade. E nesse período que ele ficou preso, ele pregava o evangelho ali na cidade de Roma, anunciou a palavra de Deus e escreveu algumas cartas. Dentre elas, os estudiosos acreditam que ele escreveu a carta aos Filipenses. E esse até agora, então, se refere até aquele momento, porque dali para frente, irmãos, Paulo, infelizmente, depois teve uma segunda prisão ali em Roma, e nessa segunda prisão ele não saiu mais da cadeia para pregar o evangelho, mas ele saiu para ser degolado pelo amor de Jesus Cristo. Paulo foi morto quando ele escreve a última carta a Timóteo, dizendo: já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, né? Já estou chegando a hora da minha morte, a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Paulo ali enfrentou, irmãos, a prisão ali em Roma, mas enfrentou e triunfou na fé. Louvado seja o nome de Jesus. Se perguntar por que Deus permitiu um homem daquele ser morto por causa do evangelho, eu também não sei te responder, porque se dependesse de mim, Paulo estaria vivo até hoje. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Então Paulo, amados irmãos, ele passou por esta situação tão difícil, que fica de exemplo de fé e de amor por todos nós, para todos nós. Porém, no versículo 6 diz que, tendo por certo isto mesmo. Note aqui, irmãos, que Paulo, se dirigindo à igreja, ele usa uma expressão de segurança. Ele diz aqui: tendo por certo. Tendo por certo. É uma afirmação de confiança, de fé. Paulo não tinha dúvida. Mesmo passando tantas dificuldades como algumas que eu já disse aos irmãos aqui, ele não tinha dúvida nenhuma da sua chamada, do seu trabalho no evangelho, da sua missão no evangelho, da sua certeza que ele tinha no evangelho. Ele tinha por certo as suas convicções, porque o evangelho, irmãos, é um mistério muito grande. Viver o evangelho numa situação normal, uma pessoa que se converte a Cristo, ele inicia um relacionamento com Cristo, e a tendência desse relacionamento é cada dia ficar mais íntimo, ficar mais próximo. Numa tendência natural é chegar, é igual um namoro. A pessoa começa a namorar e vai ficando íntimo e chega ao casamento. O relacionamento do cristão com Cristo deveria e deve ser da mesma forma. Nós temos que cada dia ficar mais íntimos de Deus. Para isso é preciso ter um bom relacionamento com Deus. Nada pode atrapalhar e estragar esse relacionamento. Nada pode interferir nesse relacionamento. E quando nós ficamos íntimos de Deus, a coisa que mais acontece em nós é aumentar a nossa confiança em Deus, é aumentar a nossa segurança em Deus. A palavra do Senhor, ela vai entrando em nossas vidas de uma tal forma que você vai sentindo-se cada dia mais seguro, mais amparado, mais ajudado, mais guardado, mais abençoado. É um sentimento que vai brotando dentro de nós, através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Isso é muito importante, ao passo que o contrário disso também é verdade. E Paulo tinha esse sentimento tão forte dentro dele, que ele expressou, né? Ele chegou a dizer assim: nada vai me separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Nada.
Não tem nada capaz de me separar de Deus, de me separar de Cristo. Nem a morte. Para nós, aparentemente, a gente acha que a morte talvez seja a coisa mais forte que pode nos atingir. Mas Paulo, ele diz assim: olha, nem a riqueza, nem a pobreza, nem os anjos, nem o porvir, nem o futuro, nem o hoje, nada, nem a morte. Ele coloca a morte, que na nossa visão talvez seja a coisa mais terrível. A morte não vai me separar do amor de Deus. Se preciso for, eu estou disposto a morrer por Ele, mas a morte não me separa dEle. Então os irmãos observam que ele tinha uma segurança muito grande, ele tinha uma certeza muito grande, ele se sentia amparado, e ao ponto, de ele falar em uma de suas cartas que ele tinha uma dificuldade, porque ele tinha vontade de morrer e ir embora, mas ao mesmo tempo ele sentia que a igreja, a obra do evangelho, os irmãos precisavam dele, e ele tinha essa dificuldade, mas ele sabia, mas ele escreve lá assim: mas eu sei que melhor é estar com Cristo, mas eu sei que melhor é estar com Ele, mas por amor ao evangelho, por amor aos irmãos, por amor à igreja, por amor à obra que ele estava fazendo, ele disse assim: mas eu preciso ficar. Percebe o amor que esse homem de Deus tinha pela sua obra no evangelho? Não é profundo? Não é maravilhoso? Não é algo que nos motiva, irmãos, a buscarmos mais a graça de Deus para sentirmos o mesmo? Porque é tão glorioso, é tão maravilhoso vermos um exemplo de um homem de Deus tão belo como esse, E diz aqui que temos por certo isso mesmo, que é aquele que em vós começou a boa obra. Aqui, meus irmãos, Paulo faz referência a Deus. Aquele aqui é Deus, porque a salvação, ela não é obra de homem algum. A salvação, irmãos, ela parte totalmente de Deus em direção ao homem. Não é o homem que procura Deus, mas é Deus que vem ao encontro do homem. Deus é o autor, Deus é o que fez o projeto da salvação, Deus é que planejou a salvação. Jesus disse no capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus é o autor da salvação, Ele que é o que projetou, o que idealizou a salvação. E os irmãos podem observar que é sempre Deus descendo, em direção ao homem. Se nós pegarmos lá no Velho Testamento, nós vamos ver Deus descendo no monte para falar com Moisés, para dar os mandamentos, para dar a lei. Deus descendo ao monte. Se nós formos ver as palavras de Jesus, ele diz assim que eu desci do céu. Ele veio, ele desceu do céu. É Deus vindo ao encontro do homem. Em outro lugar, falando sobre o Espírito Santo, Jesus disse: é necessário que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo também veio ao nosso encontro, está ao nosso lado para nos ajudar, para nos abençoar. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre vêm ao encontro do homem. É Ele, o Espírito Santo, que contende com o homem. Lá no evento do dilúvio, a Bíblia diz que Deus, em um determinado momento, se expressa, no livro de Gênesis, dizendo assim: até quando o meu espírito ficará contendendo com o homem? A gente observa ali, queridos, que o Espírito Santo estava lutando com aquela geração, estava insistindo, estava trabalhando de alguma forma para que aquelas pessoas deixassem de pensar o mal. Mas chegou um momento que Deus viu que não tinha solução, então escolheu lá uma família
e uma família temente a ele, né? E falou para ele: você anuncia a todos aí que se não houver arrependimento, não houver uma mudança, eu vou destruir a terra com água. Então, nós observamos que Deus, ele vem ao encontro do homem, mas o homem precisa ir ao encontro de Deus. Essa conversa de que a salvação, ela só depende do homem, de Deus, e que o homem não precisa fazer nada, meus amados irmãos, no meu entendimento, é equivocado. Em toda a Bíblia, a gente vê sim, Deus vindo ao encontro do homem, mas Deus espera que também o homem vá em direção à sua vontade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, aquele que em vós começou, ele começou a obra, ele dá início à obra da salvação. Quando ele te chama, quando ele começa a falar com você, ele começa a obra da redenção, da salvação. Muitas vezes nós nem sabemos exatamente quando isso se deu início. Às vezes, depois que convertemos, que aceitamos a Jesus, começamos a nos lembrar do trabalhar de Deus na nossa vida, e não sabemos às vezes por certo, mas entendemos depois que Deus já estava trabalhando na nossa vida de muitas maneiras. Então ele começa o trabalho na nossa vida quando nós estamos lá na vida de pecado, longe de Deus, separado de Deus, fazendo um monte de coisa errada, mas lá ele já começa a trabalhar em nossa vida para que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Assim aconteceu com você, assim aconteceu comigo. Ele começou a obra, ele deu início à obra, mas a obra precisa chegar até o fim. A obra precisa se acabar. Ela não pode ser interrompida, ela não pode ser cortada. E infelizmente nós temos muitos exemplos de alguns casos na Bíblia que Deus começou a obra, mas ela não foi terminada. Então, é possível alguém se afastar de Deus, perder a salvação, escolher, como o caso de Demas, né? Que escolheu, Paulo dizendo, ele me abandonou, ele escolheu, ele amou esse presente mundo, me abandonou, cooperador no Evangelho, mas me abandonou. Em um determinado momento, ele fez uma escolha equivocada e deixou o Evangelho. Existe essa possibilidade, mas Paulo está dizendo que Deus começou a boa obra, não é uma obra ruim, ele começou uma boa obra. A salvação é uma obra boa, irmãos. Quantos de nós aqui não valíamos nada? Nada. Alguns nem a sociedade dava valor. Alguns talvez estavam presos, outros na droga, no vício, na prostituição, aprontando, fazendo tanta coisa. Nós não valíamos nada, mas Deus começou em nós uma boa obra, glória ao nome de Jesus. Boa obra. Hoje provavelmente tem pessoas dizendo, aquele homem lá agora é um homem bom, aquela mulher lá foi muito ruim, mas agora é bom. Agora mudou, agora está diferente, tem uma vida diferente, e Deus está sendo glorificado nisso. Se é diferente na sua vida, tem coisa errada, porque a obra de Deus é boa. A obra de Deus é boa. Ele começou uma boa obra na sua vida. Não foi uma obra ruim, para ser criticado, para ser escandalizado, para ser envergonhado, porque quando nós temos o nome de crente sobre nós, e praticamos e agimos de forma incorreta com o nome, o bom nome que temos, estamos envergonhando o nome de Deus. Assim como um abençoado, ele glorifica o nome de Deus, por ter uma vida abençoada, uma vida de acordo com a palavra, o contrário disso, irmãos, também envergonha
o nome de Deus, escandalize. E Jesus disse que aquele que escandaliza um dos meus pequeninos, melhor lhe fora não ter nascido. Melhor lhe fora não ter nascido. Porque é uma responsabilidade muito séria e muito grande. Mas Paulo escrevendo disse que ele começou a boa obra. E para finalizar, diz aqui: e aperfeiçoará. Ele começou a obra e ele quer aperfeiçoar essa obra. O Evangelho, quando ele entra em nossa vida, a tendência natural é nós irmos melhorando cada dia mais. Veja bem, eu cheguei na igreja há quase 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, melhor dizendo. Se depois de tanto tempo assim eu não melhorei nada, tá ruim, né, pastor? Tá ruim, não tá, irmãos? Se eu não melhorei, depois de 30 anos, ouvindo a palavra, vindo na igreja, aprendendo a palavra, convivendo com a palavra, lendo, estudando, orando, falando com os irmãos, tendo uma aproximação do ministério, dos pastores, se eu não melhorei, irmãos, então está difícil. Porque a tendência é ir melhorando. Qualquer coisa na nossa vida humana, que você faz uma vez, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, faz a quinta, chega uma hora que você fica craque naquilo, não é isso? É igual dirigir. Os irmãos, quando for dirigir a primeira vez aqui, não era difícil? Aquele medo, as pernas tremiam, não é verdade? E hoje? Às vezes está ali virando o volante, pisando no freio, pisando na embreagem, trocando de marcha, não está nem vendo. Tem uns que conseguem dirigir e olhar o celular ainda, que é crime, né? Por quê? Ficou bom naquilo. No Evangelho, usando só como exemplo, irmão, nós temos que estar melhorando. Se é na oração, melhorar a vida de oração. Se é na pregação, melhorar a pregação. Se é na vida, no testemunho, melhorar o testemunho. Se é no amor, melhorar o nosso amor. Tem que haver crescimento, desenvolvimento. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Eu tenho certeza que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar vocês. Vai melhorar vocês. Vocês vão ficar muito bom. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já está ótimo, ele disse, mas vai ficar. Amém, meus irmãos? É assim a vida do cristão. Esse negócio de andar para trás, irmãos, não pode ter lugar na nossa vida isso. Eu sei que é difícil. Se você me perguntar, eu sei, é difícil. Não é fácil. Mas é o que a Bíblia diz. E nós temos que seguir o que a Bíblia diz. E ele finaliza dizendo, e eu também, até o dia de Jesus. Sabe quando vai terminar por completo a nossa salvação? No dia de Cristo. É ali que finaliza. Paulo, quando ele estava escrevendo à igreja, ele deu um alerta. Ele disse assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu estou caminhando para alcançar aquele dia. Ele falou assim: eu tenho muito medo, depois de eu ter salvado a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Ele tinha esse cuidado, irmãos, porque enquanto nós estamos nesse corpo, nesta vida, ninguém está garantido aqui não. O inimigo não vai dormir, o inimigo não vai tirar férias, a sua carne não vai abandonar você não.
a guerra, o mundo, as dificuldades, elas vão continuar até aquele dia. Mas nós temos uma promessa, porque esse dia, no meu entendimento, é o dia da ressurreição dos mortos, é o dia do retorno de Jesus Cristo. Por quê? Porque, irmãos, ainda que nós morramos fiéis a Deus, até ali a obra da redenção, ela ainda não está completa. Uma parte já se completou, mas existe uma outra parte, uma outra etapa muito importante, que se o cristão não entender bem e não conhecer bem, ele de alguma forma perde a esperança, não consegue ter o entendimento perfeito do que Deus vai fazer. E essa parte que vem após a morte chama-se ressurreição dos mortos, porque ali sim o teu corpo imortal, que você morreu com ele vai ser ressuscitado, e depois de ressuscitado vai ser transformado, e depois de transformado, glorificado, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí completa a obra da redenção que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? É para isso que cremos e é nisso que esperamos. Deus abençoe a amada igreja. Tomemos como exemplo a igreja de Filipenses para a nossa vida. Vamos orar? Coloquemo-nos em pé. Meu querido, talvez a palavra de Deus tenha falado no teu coração nesta noite, e você tenha sido tocado por Deus e está desejando melhorar a sua vida espiritual. Eu quero que você feche os olhos aonde você está, e se é assim como eu estou dizendo, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção e a misericórdia do Senhor, para que Ele nos visite nessa noite, na pessoa do Seu Espírito Santo, e possa nos ajudar a verdadeiramente aplicarmos a Sua palavra em nossa vida, e sermos o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, temos ouvido, Senhor, e meditado na Tua palavra nesta noite. E, Senhor, eu primeiramente me sinto na necessidade, no propósito de melhorar a minha vida, Pai, de aperfeiçoar a minha fé, de avançar em direção ao prêmio que nos está esperando. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, a igreja aqui reunida, nós os obreiros, Senhor, que possamos verdadeiramente, Pai, avançarmos em direção à Tua vontade, ao Teu propósito, ao Teu querer, que a Tua palavra gere em nós, cada dia mais, Senhor, amor, fé, oh meu Deus, desejo de chegarmos mais perto da Tua vontade. Tem misericórdia da Tua igreja, guarda os Teus filhos de todo o mal, Senhor, abençoa grandemente os Teus servos, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Sentai um instante, irmãos, enquanto as irmãs vão louvar o Senhor. Pode vir. Quinta-feira, noite da vitória, todos são convidados em nome de Jesus. E na sexta-feira começa aí o 48º Congresso Geral do Ciclo de Oração, Marcas de Amor. O tema é: qual o propósito da sua oração? Mateus capítulo 6, versículo 7. Os pregadores aí, a pastora Rebeca Filito, pastor Levi Júnior, e todos são convidados a estarem. São 3 dias de trabalho, sexta, sábado e domingo, todos compartilhando e participando. A festa é com o ciclo de oração, mas o trabalho é com a igreja do Senhor, com todos aqui cooperando, participando e fazendo a sua parte em nome de Jesus.
Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? É maravilhoso poder estar na casa do Senhor, louvar o teu nome e bendizer a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Tu és louvado nesta casa, Pai. Tu és bendito, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Conta pra Deus quantas vezes você tentou e não conseguiu. Quando prometeu ficar em pé e você caiu. Conta pra Deus, Ele quer te ouvir. Conta pra Deus que todos dizem que pra você tudo acabou, que pra o teu problema só o Deus de amor. Conta pra Ele, Ele está bem aí. Ele te entende, sabe onde mora a dor do coração. Tem tua vida na palma da mão e faz de ti o que bem quiser. Conta pra Ele, Ele te ouve, a resposta logo vem. Grandes vitórias pra você hoje Ele tem, pois o Senhor na tua vida Ele é. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Conta pra Deus que os teus filhos não te obedecem mais e distante do teu lar está a paz. Conta pra Ele, Ele quer te ouvir. Conta pra Deus que a tua alma amargurada está e orando só sabe chorar. Conta pra Ele, Ele está bem aqui. Ele te entende, sabe onde mora a dor do coração e tem tua vida na palma da mão e faz de ti o que bem quiser. Conta pra Ele, Ele te ouve, a resposta logo vem. Grandes vitórias pra você hoje Ele tem, pois o Senhor na tua vida Ele é. Ele te entende, sabe onde mora a dor do coração. Tem tua vida na palma da mão e faz de ti o que bem quiser. Conta pra Ele, Ele te ouve, a resposta logo vem. Grandes vitórias pra você hoje Ele tem, pois o Senhor da tua vida Ele é. Grandes vitórias pra você hoje Ele tem, pois o Senhor da tua vida Ele é. Conta pra Deus, amém, aleluia, glória a Jesus. Conta para Deus e Ele sabe todas as coisas e Ele faz. Ficamos de pé, agradecemos o Senhor e cada um retorna à sua casa abençoado e compartilhando das bênçãos do Senhor, desfrutando do grande amor de Deus que é o sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. E não esquecendo aí os trabalhos que nós já anunciamos, em nome de Jesus. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça no coração de cada um de nós. Todos nós dizemos amém.